E aí, gente? Então, né? Aproveitei hoje. Na verdade, aproveitei um pouquinho pra sair e acabei desistindo. Pra finalizar a noite, comi um brigadeiro. E recapitulando aqui muitos pensamentos para o mês de junho. Mês ainda que não terminou, hoje é 28, tá? Mas eu quero já recapitular aqui o mês de junho e fazer isso de uma forma breve. Muitas coisas, né? Foi um mês, assim, muito abençoado. Eu acho que. Eu acho não, tenho certeza, gente. Devemos ser gratos a Deus por tudo que nos acontece. Mesmo aqueles momentos que não são tão bons. Sim, devemos ser gratos nesses momentos também, porque parar um pouco. Eu sei que no momento em que a gente tá passando naquele momento, né? Esses momentos que às vezes não são tão bons, alguns momentos difíceis, a gente não sabe. Tipo, a gente não sabe, não, a gente não consegue ser grato, porque é até complicado, né? E muitas vezes a gente não entende o porquê ele tá passando por aquele momento, né? Mas depois que ele passa, a gente tem vários aprendizados com ele, né? Então, esse mês foi um mês assim de destrava, onde eu quero até trazer isso como um incentivo para mim, para quando eu puder olhar, quando eu for olhar para esse vídeo depois eu lembrar, pela primeira vez em quase 5 anos de relacionamento, né, com o meu namorado, eu finalmente consegui sair com ele para um lugar. Eu nunca tinha conseguido sair por conta da minha ansiedade social. Ela me travava muito e eu não conseguia, tipo, quando eu falo sair, é tipo assim, ir para um lugar, para uma lanchonete, para uma sorveteria. Eu nunca consegui. E isso é para mim e para você que talvez tenha o mesmo problema que eu. Você consegue sim vencer medos. Você consegue destravar esse problema que tá aí na sua mente. A sua mente, ela tá mentindo pra você. Você consegue sair sim. Por mais difícil que seja. Eu sei que é difícil, como eu tô falando aqui, gente. Eu passei quase 5 anos. Foram 4 anos e 9 meses. Então, eu sei muito bem o quanto é difícil. A minha mente sempre dizia, você não consegue. E quando foi esse mês, tipo, do nada eu decidi, eu quero tomar um milkshake. E quero ir lá, tomar lá. Eu sempre pedia pra ir fazer entrega, porque eu não conseguia ter contato com ninguém. Então, pela primeira vez, eu consegui 2 vezes. 2 vezes esse mês, eu consegui ir no local e me senti bem. Melhor ainda, eu consegui me sentir bem, eu relaxei. Eu não me importei se as pessoas estavam olhando pra mim, porque de fato as pessoas não estão olhando pra gente. E mesmo se elas olharem, é coisa rápida, sabe? É a nossa mente que fica, olha, a pessoa tá falando de você. E mesmo se ela falar, gente, vai ser coisa de alguns minutos ou segundos e depois passou, né? Acabou. Então a primeira coisa é isso aí, sabe? Vencendo medos, né? Destravando a mente, destravando essas coisas que ficam nos prendendo, dizendo você não consegue. Sim, você consegue, sim, você pode. Isso só depende de você. Vai lá e faz, você consegue. E sim, eu entendo que é difícil. Como eu falei aqui, foram 5 anos, mas graças a Deus eu consegui. Então, só por esse motivo, esse mês, assim, foi um mês assim que eu mais vibrei, sabe? Eu comemorei. Tipo, para muitas pessoas pode ser uma conquista muito pequena, mas para mim foi uma grande conquista. Eu venci a mim mesmo, né? É uma luta que eu lutei contra mim mesmo durante quase 5 anos e finalmente eu consegui vencer. Eu não tô dizendo que vai ser fácil, que amanhã eu vou sair e conseguir novamente. Pode ser que eu sinta receio, seja mais difícil, mas eu percebi que eu consigo. Então eu quero sempre estar lutando contra mim mesmo. Porque eu vi que se eu tiver força, persistência e confiar em mim mesmo, eu consigo, sim, eu consigo vencer esses pensamentos intrusos que ficam o tempo todo dizendo que eu não consigo. Aqui, prestes para ir dormir, mas a Jéssica veio trazer uma conclusão, né, pro vídeo de agradecimento do mês de junho. Mês maravilhoso em que, graças ao bom Deus, eu consegui, né, vencer o medo. Consegui sair, estar com pessoas que eu amo, encontrar pessoas, né, conseguir, tipo, ir para 2 lugares que eu nunca tinha conseguido e 2 vezes, e hoje eu senti vontade de ir de novo, né, só que tava chovendo muito aí não deu. Mas eu queria muito.
sabe? Eu consegui sair pra festa da minha madrinha, que foi maravilhosa. Então, a gente deve celebrar as pequenas conquistas, porque pra mim são conquistas grandiosas. Eu comemoro tudo mesmo, porque o meu Deus, o Deus que eu sirvo é o Deus da alegria. O nome do meu Deus é alegria. Então, eu gosto de comemorar. Então, eu queria muito registrar esse vídeo para que a Jéssica lá do futuro, sabe? Quando ela venha ver esse vídeo, ela lembrar, poxa, o mês de junho foi um mês abençoado. Não é porque foi um mês de coisas boas. Foi um mês de muita luta. Foi um mês em que eu não desisti. Que eu não desisti de mim. Que eu não desisti de lutar por mim. De buscar o meu melhor. E isso é gratificante, sabe? Isso é maravilhoso. Eu estou aqui nesse momento, ó. Padre Léo. Tipo, esse homem aqui, ele me faz querer ser igual a Jesus. Eu olho pra esse homem e eu não quero imitar ele. Eu quero imitar Jesus. Eu me apaixono cada dia mais por Jesus quando eu leio esse homem. Tô relendo esse livro, na verdade. Eu comecei a meta de reler. Em junho, né, comecei a meta de reler livros. Sim, eu que achava... Eu sou uma pessoa assim que eu gosto, sabe, de ter livros físicos, porque eu amo reler. Então, eu já reli o meu livro preferido do Padre Léo. Agora eu tô lendo esse aqui, que eu já li bastante. Muito bom. É como se fosse a primeira vez. Então, recapitulando isso, né? Vamos, tipo, perder o tédio, gente. Vamos, tipo, desafio você a reler o seu livro preferido. Talvez você não goste de ler, assistir o teu filme preferido. Sabe? A Jéssica, mas já assisti 30 vezes. Assisti de novo. Eu tinha um filme preferido, os meus filmes preferidos eu assistia todos os dias. E nunca enjoei. Sabe? O segredo é buscar dominar o tédio, gente. A gente quer novidade o tempo todo. Então, ó, vou continuar aqui minha leitura. Então é isso, recapitulando. O mês de junho foi um mês de aprendizados e entender que Deus é o Deus da alegria. Deus, ele é perfeito, maravilhoso, e eu só tenho coisas para agradecer. Deus, ele cuida dos pequenos e mínimos detalhes. E eu sou apaixonada por esse Deus, sabe? Eu vou continuar aqui minha leitura e continue aí com o vídeo. E, tipo assim, gente, eu tava observando algo bem rápido aqui. Primeiramente, não é uma crítica, mas é meio que, sabe, uma coisa que eu observei. Eu tava percebendo as meninas, né, meninas e mulheres, né, adolescentes e jovens mulheres. Tipo, eu não conseguia diferenciar uma das outras, né, aqui na festa do São João, tá? Eu tava observando as mulheres e todas estavam praticamente vestidas iguais. Sabe? Era como se alguém tivesse dito, olha, a vestimenta é essa. E estavam todas iguais. Tipo, a gente sabe que São João, a gente usa xadrez e tudo mais. Só que essas meninas não estavam de xadrez. Tipo, não tô dizendo que é uma regra, né? Mas assim, aqui, a gente costuma usar isso, né? Xadrez e tudo mais. Um look assim mais, sabe? Mais caipirazinho. E o que eu tinha observado é que as meninas estavam... Gente, entre 4 mulheres, né, adolescentes e mulheres assim, adultas, 3 estavam vestidas iguais. E o look era roupa de couro, a parte de baixo de couro, fosse saia ou short, bota e sempre com uma meia calça. E tipo, eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Eu não tô louca? Todo mundo tá assim? Sabe? Muitas que eu vi, muitas mesmo. Todo lugar que eu passava. Era sempre a mesma coisa. Eu até fui pesquisar. Peraí, deixa eu pesquisar o que tá acontecendo. Eu descobri, gente, é tendência. Mas eu já tinha me tocado, porque teve uma mulher que falou assim, eu vou aproveitar para usar muito a minha bota. Ela tá na moda, né? Porque quando sair da moda eu não vou conseguir mais. Como assim? A gente só usa as coisas se estiver na moda. Tipo, vê só, as pessoas têm que ditarem o que a gente tem que usar. E isso, pra mim, foi algo muito triste, né? Tipo, o look, não tô falando aqui que era feio, não, era um look muito bonito. Só que o problema tá em alguém ditar pra você o que é tendência. Eu fui olhar, gente, pesquisar, né? Agora há pouco, assim que eu cheguei em casa, eu fui olhar e vi
Qual eram as tendências agora de São João? E eram os looks iguaizinhos do que a maioria das mulheres estão usando aqui. E isso é muito triste, porque vê só, tem alguém ditando o que as outras pessoas têm que usar. Sabe? O triste é que isso vai passar, né? Isso é a tendência de agora, isso logo logo vai passar. Então essas meninas que compraram essas botas não vão usar mais porque vai sair de moda, como a outra mesmo, como teve uma mesmo que falou que ia aproveitar o máximo para usar agora na festa, porque a bota estava na moda e ia sair. De fato, ela está na moda hoje, vai sair. Então, o que eu vi é muito triste, sabe? Quando você vê pessoas reproduzindo, na verdade não é reproduzindo, é copiando o mesmo look que todo mundo tá usando, sabe? É como se é todo mundo igual, só muda o rosto. É todo mundo vestido do mesmo jeito. Então, eu vou ser sincera, quando eu vi um look, pra mim não era surpresa, porque eu dizia assim, esse look aqui, do lado já tinha outra com a mesma roupa. Tipo, dava pra fazer um grupão assim enorme, numa festa, onde todas estavam vestidas iguais. E, tipo, não tinha surpresa pra quem tava vendo. Porque certamente você já tinha visto lá na frente, lá atrás, você já tinha visto milhares de meninas e mulheres com aquela mesma roupa. Então, eu percebi, sabe, o perigo. Porque muitas vezes você pode dizer assim, mas eu tô vestindo isso porque eu gosto. Você reproduziu o look inteirinho do que tava mostrando lá. Então, eu não acho que é meio o que elas gostam, na verdade. Eu acho que é meio pra eu tenho que estar na moda, né? E isso é muito triste, porque você anula aquilo que você gosta, né? Você quer pertencer de alguma forma. E eu fiquei muito triste quando eu vi isso, sabe? Como eu falei aqui, eram looks muito bonitos, mas que dava pra ver que não foi pensado, não teve nada ali. Não foi algo que aquela pessoa parou, sabe? Que é algo bem divertido, né? Quando você abre seu porta-roupa e você vai planejar o look, né? Criar o look. Não foi algo criado, era algo copiado, era algo igual a de todas as outras. E isso é um recorte aqui para o mês de junho, né? Que a gente tenha mais autenticidade, que a gente entenda que a gente tem criatividade, que a gente... Claro que a gente pode sim, se você gostar, né? Eu amo bota. Ok, pode usar bota. Mas que tal botar o teu toquezinho ali? É porque você olha para as meninas, não tinha nada de diferente, era tudo vestida igual. Sério, igualzinho, eram os mesmos looks. Eu fiquei surpresa. Tipo, praticamente todas estavam de botas. Era a bota de cano médio, cano longo. E os looks eram muito, muito idênticos. E praticamente quase todos eles tinham que me caber a calça. Aí eu fui pesquisar e vi. Os looks eram sempre com saia ou short. Tipo, nenhuma dessas meninas tava de calça, tá? Eram sempre saias ou short. Raramente alguma tava com mini vestido. Mas era sempre assim, saia ou short. Então, era tudo muito igual. E isso, assim, meio que foi... que eu nunca tinha visto desse jeito, tá? Sempre que tinha festa aqui, eu via as meninas, cada uma vestida... Tinha, assim, aquelas que sempre... Tinha aquele meu look padrão, né? Que tava sempre iguais, mas eram muito pouco. Não tanto quanto agora. Elas realmente adotaram mesmo a tendência que ditaram. Né? Olha, a roupa de São João é essa aqui. Foi como se fosse um uniforme. Todo mundo, entre aspas, tá? Pegaram o bonde e se vestiram iguais. Isso é muito complicado, porque isso afeta a nossa identidade, né? Nossa personalidade, porque todo mundo se veste igual, como se ninguém tivesse identidade. Mas aí, como eu falei, não tô criticando as roupas, porque em si eu achei muito bonito, mas essa coisa de efeito manada, de você achar que o certo é se vestir igual todo mundo tá ditando. É igual aquela pessoa que tá lá no topo ditou. Então é isso. Então, gente, que Deus abençoe todos nós. Mês de junho. Obrigada. E é isso.